Então, sim, senhor. Ora, temos aqui a indicação que já estamos ao vivo no YouTube. Vamos confirmar se é verdade quando o meu browser abrir e se ouvir a minha voz em eco da gravação que está a dar. Que é o que normalmente acontece. Deixa lá ver. Parece precisamente que sim. Exatamente, esta é a minha voz em eco. Perfeito. Ora, então, estando live, vamos dar início aqui à nosso A Conversa Com. Neste caso temos um A Conversa com o Carlos Guimarães Pinto. E, portanto, antes de mais, bem-vindo, Carlos. Muito obrigado por teres aceito aqui o convite. Olá, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. O A Conversa Com é o único podcast do mundo que tem 2 erros gramaticais no título, só para mostrar que é propositado, sendo que o A com H é uma escolha do autor, porque eu acho que aqui vai haver conversa, e portanto daí o A com H. O Carlos, eu pus no post que fiz no Facebook para anunciar isto, pus que o Carlos é uma pessoa que dispensa apresentações e, portanto, depois não disse mais nada, porque obviamente que se alguém... Eu acho sempre engraçado quando alguém diz o nosso próximo convidado dispensa apresentações, ele é, então se dispensa, ia-te embora. Né? Eu não quero apresentar o Carlos, mas quero apresentar algumas das coisas que me interessaram o suficiente no Carlos Guimarães Pinto para o convidar para ter aqui esta conversa. E a principal das quais foi o que dá o mote a este livro, que é The Rise and Not Fall, porque depois acabaram por eleger um deputado, portanto, The Rise and Election, de um deputado e o processo de ver o Carlos Guimarães Pinto como a líder de um partido com as quais, como muito bem diziam em muitos slogans, eu era liberal mas não sabia, e portanto que me fui identificando cada vez mais com as ideias e com a forma de transmitir essas ideias e que me entusiasmou para saber mais e para querer saber mais disto e portanto tenho acompanhado não só a Iniciativa Liberal, não só depois o Carlos também nas diversas vertentes, agora no Instituto Mais Liberdade também sou orgulhosamente um dos fundadores, porque acho que faz muita falta este tipo de institutos e este tipo de questões e portanto vamos ter aqui uma conversa com, imagino eu, muito suminho do bom sobre estas coisas de economia, de liberalismo, de política e conhecermos um bocadinho mais também do que é que fez do Carlos Guimarães Pinto, Eu não vou perguntar quem é o Carlos Guimarães Pinto, porque isto é uma pergunta filosófica demais para a parvoíce que é este podcast, mas vou-te pedir para dizeres aqui aos milhares de pessoas que nos estão a ver neste momento, para dizeres o que é que tu achas que na tua vida te define, que coisas é que são importantes para ti, se tu tivesses que dizer algumas das coisas que fazes e que és, o que é que tu dizias sobre isso? Pronto, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez por este convite. Eu não me gosto muito de definir, eu gosto, a minha vida tem sido pautada pela busca de experiências. Os meus pais costumavam dizer que eu nunca me conseguia decidir por uma coisa quando era miúdo, tanto ia para o futebol como para o voleibol, como para o karaté, porque distinta e fiz uma série de coisas, fiz ténis, fiz uma série de coisas só porque gostava muito de experimentar coisas novas e enfrentar novos desafios, e é basicamente isso, por isso é que eu tive não sei quantas profissões, tive coisas que fiz só para ganhar dinheiro, outras coisas que fiz que não pagam grande coisa, mas que me deram imenso prazer e boa parte da minha vida tem sido pautada por isso. Gosto deste tipo de desafios, gosto de coisas que estejam a começar e lançar coisas e ver coisas a acontecer, ver coisas novas a acontecer, viajar. Tenho esse objetivo de vida, que é visitar todos os países do mundo, algo que eu travei nos últimos anos. Mesmo os comunistas? Mesmo os comunistas, gostava muito de ir a alguns, já estive em alguns, aliás. Já estive para ir à Coreia do Norte, é uma viagem que já tive marcada a certa altura. Aliás, eu visitei 70 países
minha vida e arrependo-me muito das viagens que tive marcadas e não consegui ir porque tornaram-se países mais complicados de visitar, nomeadamente a Depois, Síria. Quando eu estava no Médio Oriente, a Síria, antes da guerra, era um sítio fantástico e pacífico para ver e certo. muito mais ocidentalizado do que a média da região. E não fui porque achava que ia estar lá para sempre naquela circunstância e acabou por ser um dos poucos países lá que eu não fui. O Afeganistão também, que a certa altura estive para ir lá em trabalho e agora se calhar vai ser muito mais complicado ir a Cabul ou outro sítio qualquer. Se E fosses a Coreia mulher do era Norte, ainda mais. desculpa. Se fosses mulher era ainda mais complicado ir lá. Como homem é capaz de Sim, safar. sim. Mas mesmo como mulher já era mais fácil naquela Na altura em que estive altura, para ir para claro. lá do que nesta altura. Sim. E a Coreia do Norte também, que agora devido à minha atividade política tornou-se um sítio um pouco mais complicado e a certa altura tive mesmo para ir, então arrependo-me sempre, portanto hoje quando aparece uma oportunidade qualquer não rejeito mais, Bom, porque nunca sei como é que as coisas vão piorar. Aliás, eu exatamente. pouco depois de começar a guerra na Síria, fui para o Irão, que era outros países que me faltavam ali à volta, pelo simples não vai isto expandir para aqui, é melhor ir já Exatamente. visitar o país. Exatamente. Olha, e nesta perspectiva, perguntando-te já, falaste aí de as coisas às vezes ficam piores e no Afeganistão era melhor e agora é pior, e na Síria antes da guerra, etc. Será que é possível para um país como Portugal ter algum controle efetivo sobre as suas políticas sociais, fiscais, financeiras, seja qual for, quando de facto aquilo que mexe no mundo são grandes potências e aquilo que elas decidem, e por grandes potências estamos a incluir aqui também a União Europeia, que toma uma série de decisões que nos afetam a todos. Faz mesmo sentido haver política no sentido de vamos mudar Portugal, quando depois percebemos que a maior parte das coisas nem sequer é decidida aqui, nem pode ser decidida aqui? Assim, eu sou realista, mas não sou fatalista. Acho que Ok. efetivamente a nossa capacidade de escolher algumas políticas está limitada. Uhum. Ironicamente, eu acho que está limitada, que esta limitação tem funcionado para não exercermos ainda piores políticas do que as que temos exercido. Independentemente de concordar ou não com as limitações que temos, acho que tem funcionado no sentido de não podermos escolher algumas políticas que seriam ainda piores. Aliás, eu considero que se por acaso nós não estivéssemos na União Europeia, que neste momento a nossa democracia estaria em risco. Acho que por tudo aquilo que tem acontecido no país e os travões que a pertença à União Europeia nos coloca, eu acho que seríamos uma democracia menos estável se não fizéssemos parte da União Europeia. Dito isto, eu não sou fatalista na perspectiva de achar que as políticas positivas não são possíveis dados os limites que são impostos, até porque nós temos crescido muito menos do que outros países que estão perante as mesmas circunstâncias, perante as mesmas limitações, as limitações da União Europeia, da zona euro, da globalização, etc. Portanto, todas estas desculpas para mim não funcionam. E não funcionam porque quando nos compararmos com outros países com as mesmas limitações, com os mesmos cenários, com as mesmas circunstâncias, continuamos a estar bastante pior. Portanto, é possível crescer mais, é possível desenvolvermos mais, não estamos limitados neste desenvolvimento por circunstâncias externas, não estamos. As circunstâncias externas podem limitar-nos a capacidade de crescermos 15% ao ano, mas não nos limitam a capacidade de crescer e desenvolver muito mais do que o que temos feito nos últimos 20 anos. Ok, mas então qual é o apelo? Como é que nós chegamos até ao ponto onde chegamos? Ou seja, nós partimos de um ponto onde estávamos numa ditadura, tivemos a saída dessa ditadura, tivemos ali um período muito conturbado de alguns anos onde não se sabia para onde é que isto ia cair e como é que isto ia acontecer e o que é que ia fazer-se.
mas como é que chegamos ao ponto onde, neste momento, de facto, nós temos países do ex-bloco soviético que nos ultrapassaram, alguns estão prestes a ultrapassar-nos, alguns começaram muito atrás de nós e estão prestes a ultrapassar. O que é que existe aqui em Portugal de efeito que parece que não conseguimos ver esse tipo de exemplos, ou que não queremos ver, ou que preferimos outro caminho? Como é que é possível isto acontecer? Existem um conjunto de circunstâncias, mais uma vez, não acho que haja um fatalismo. Eu posso contar um conjunto de circunstâncias que contribuíram para isto, o que não quer dizer que isto seja impossível de dar a volta. Há circunstâncias pelo predomínio intelectual que a esquerda, muitas vezes a extrema-esquerda, ganhou no princípio da democracia, e isto vê-se noutros países europeus também, até de forma inversa, que é o Partido Comunista teve uma influência importante no derrube do Estado Novo, e por isso ganhou ali uma certa predominância cultural dentro do país no pós-Estado Novo, o que faz com que muitas daquelas ideias, mesmo que não sejam levadas àquele extremo, continuem a ter uma boa receptividade. E na Europa de Leste eu visualizei um bocadinho o oposto, que é como houve nacionalistas, a extrema-direita, que ajudaram a combater a influência da União Soviética ali na Hungria, na Polónia. Há alguma receptividade a esse tipo de ideias, ou pelo menos tolerância em relação a esse tipo de ideias extremistas. Um bocado aquela coisa estes tipos tiraram-nos daqui, portanto não nos podemos dizer que eles são completamente errados, porque... Exato, e há um bocadinho isso, aquilo que nós temos em Portugal com a extrema-esquerda, na Europa de Leste tem-se um bocadinho em alguns países com a extrema-direita. E o que aconteceu é que essas ideias da extrema-esquerda estão um bocadinho na psique das pessoas, e é muito difícil alterar, e além disso tem uma máquina de propaganda muito, muito poderosa. Eles, na altura, infiltraram-se muito nas duas principais formas de passar ideias, que é a comunicação social e as universidades. Tanto é assim que eu lembro de quando estava na política a pensar, os jornalistas mais velhos são sempre muito mais complicados, muito menos receptivos. Porquê? Ou ainda derivam daquela corrente de jornalistas que entrou nos anos 70, nos anos 80, nos órgãos de comunicação social, alguns ainda eram públicos nessa altura, pertenciam ao Estado, ou então foram escolhidos por essas pessoas. Então os jornalistas mais velhos estão sempre um bocadinho menos receptivos a ideias liberais ou qualquer outro tipo de ideias deste campo político, precisamente por isso. E depois nas universidades, que há algumas exceções, claro, há muitas exceções, mas ainda vai existindo um certo predomínio dessa área política, que claramente tem umas ideias de política económica que contribuem para o atraso do país. Mesmo que essas ideias, sim. Só uma pequena nota sobre isso, que é, eu estudei na faculdade, quer dizer, estudei não é bem a palavra para aquilo que eu fiz lá na Faculdade de Economia, mas eu frequentei a Faculdade de Economia durante muito tempo, e mais tempo do que era necessário até, porque eles não me queriam deixar sair, e eu fico sempre a pensar, como é que é possível duas pessoas terem estado na mesma universidade ou estudarem pelos mesmos livros, basicamente os pensadores que estudavam na Faculdade de Economia nem sequer eram portugueses, na maioria, não é? Os professores eram, mas os pensadores que se estudavam e as ideias que se estudavam nem sequer eram portuguesas. Como é que podemos ter duas pessoas a estudar na mesma faculdade pelas mesmas matérias e um sair o Carlos Guimarães Pinto e o outro sair o Francisco Louçã? O que é que acontece? O que é que acontece aí a meio para não é, 2 prémios Nobel da Economia podem ter duas ideias completamente diferentes sobre como é que se sai da crise? Ou seja, o que é que acontece? Isto é muito confuso para mim, mas muito confuso para então, pessoas que tenham menos literacia económica e financeira. Não é? Então qual é a solução? Não é? Estão os dois certos? É possível estarem os dois certos? Não é? Eu começava por
dizer que a economia é uma disciplina muito recente na história da humanidade, tem muito pouco tempo, ainda existem imensas incertezas em relação, sei lá, à física ou à química, ainda existem imensas incertezas, é muito difícil fazer experiências empíricas na economia, portanto, é algo, ainda está muito no seu princípio, portanto, é perfeitamente possível alguém com um conjunto de valores diferentes, chegar a conclusões diferentes em termos de política normativa, ou seja, o que é que se deve fazer dado o conhecimento que existe. E tal como vimos agora na altura da pandemia, ainda para mais com uma ciência que está bastante mais desenvolvida, é possível fazer estudos em determinadas circunstâncias, em diferentes circunstâncias que dão diferentes resultados, tanto em termos de ir para um lado ou para o outro, como em termos do grau de cada um dos lados. E a economia, então, isso é levado a um extremo. Depois existe outra coisa, que é uma tendência natural do ser humano para racionalizar decisões emocionais. Ou seja, nós, ao contrário do que gostamos de achar, como seres humanos, grande parte das nossas decisões são emocionais e só depois é que racionalizamos porque é que tomamos essa decisão emocional. Isto o que é que faz? Faz com que pessoas que usem os seus próprios valores, aqueles que são os seus valores mais fortes, para tomarem partido em relação a uma posição política qualquer, a uma posição, e depois é que racionalizam... Vão encontrar os argumentos para suportar isso, não é? E aqui tem que ser completamente honesto, isto pode funcionar para os dois lados. Claro, okay? Não há aqui qualquer questão. Acho que as pessoas têm instintos, têm emoções, e depois usam aquilo que aprendem em muitos casos para racionalizar esses instintos. Dito isto, existe uma tendência entre economistas para serem mais liberais. Essa tendência existe, o que não quer dizer que não existam muitos economistas que sejam mais socialistas, mais de esquerda, etc. Mas quem aprende economia tende a optar por decisões económicas, por políticas económicas um pouco mais liberais. Ou seja, quando se racionaliza o problema económico, quando se tem ao seu alcance um conjunto de ferramentas de política económica, de metodologias, tende-se, quando se percebe o impacto delas, tende-se a ser um pouco mais liberal. Mesmo muitos dos economistas que eu conheço, que são de esquerda, e são assumidamente de esquerda, normalmente dizem-se como uma esquerda liberal, ou seja, defendem mecanismos de mercado para atingir um conjunto de objetivos sociais, o que é perfeitamente compreensível, porque quem sabe como funciona a economia tenderá a olhar para o mercado de outra forma. Portanto, isso acontece. Portanto, é perfeitamente possível que alguém leve os seus valores a um extremo tal que, mesmo sabendo economia, não aceite certas coisas que os economistas veem como mais ou menos consensuais. Isso é possível, mas tendencialmente os economistas tendem a olhar mais para soluções de mercado, soluções liberais e por aí fora. Sim, nesta ideia de esquerda e direita, a iniciativa liberal sempre se definiu muito como nem sendo esquerda nem direita, não é? Ou seja, estando um bocadinho diferente deste espectro, até porque as ideias, pelo menos em Portugal, nos Estados Unidos a ideia de esquerda e direita é completamente diferente, não é? Mas pelo menos em Portugal a ideia de esquerda e de direita está mais associado ao conservadorismo dos valores ou não, e não tanto à liberdade económica, por exemplo. Ou seja, a iniciativa liberal tem socialmente tem muitas ideias de esquerda, diríamos assim, não é? De liberalizar uma série de coisas que a esquerda quer liberar, portanto pouco conservadora se calhar em alguns desses valores, e muito afastada da esquerda na intervenção do Estado na economia, na intervenção de... É mesmo possível criarmos aqui um espectro diferente? Como é que achas que tu conseguiste, enquanto líder da iniciativa liberal, começar a comunicar esta ideia de porque é que não podemos ser todos amigos e termos coisas giras socialmente e termos liberdade de mercado? Sim,
liberalismo definitivamente não é uma ideologia estritamente de esquerda ou de direita. É liberal e ponto. Agora, Certo. dependendo das circunstâncias em que esse liberalismo é exercido, poderá encontrar mais aliados de um lado ou do outro. Se Certo. nós formássemos um partido liberal na Arábia Saudita, em que claramente os principais problemas da Arábia Saudita têm a ver com os direitos das mulheres, dos imigrantes, das minorias, da liberdade sexual. Se estivéssemos lá, certamente encontraríamos muitos mais aliados à esquerda. Seria ridículo para um partido liberal na Arábia Saudita ter como bandeiras aquilo que temos aqui, é redução fiscal, quando as mulheres nem podem sair de casa sem que... Quer dizer, seria Certo. completamente ridículo, pensarmos nisso. Esse não é o problema, não é? E nunca sequer ponderaríamos algum tipo de aliança com movimentos conservadores. Era algo completamente absurdo. Eu não veria com maus olhos que amanhã a IEL estivesse numa coligação de governo com o PSD e o CDS, que é um partido conservador, mas veria com muitos maus olhos se isso acontecesse, se um partido liberal na Arábia Saudita se juntasse aos movimentos mais conservadores lá. Portanto, claro. As circunstâncias ditam um bocadinho os aliados que o Partido Liberal pode ter em cada país. Portugal é um dos países, em termos legislativos, não em termos sociais, mas em termos legislativos, menos conservadores da Europa. A Europa por si já é possivelmente o continente menos conservador, portanto estamos bem posicionados em termos de direitos sociais no país. O nosso grande problema em Portugal é a ausência de liberdade económica, é a ausência de mecanismos de mercado para ditar um conjunto de coisas. A Europa, nós estamos na cauda da Europa em termos de liberalismo económico. A própria Europa, entre os países desenvolvidos, também é um bocadinho mais estatista, certamente mais estatística do que a América do Norte, do que o Japão, do que a Austrália, Nova Zelândia. Entre os países desenvolvidos, certamente é o bloco económico mais estatizado, e Portugal, dentro deste, é ainda mais estatizado da União Europeia, o que faz com que, claramente, os objetivos de um partido liberal num país como este e as bandeiras tenderão a ser um pouco mais ligadas ao liberalismo económico, o que não quer dizer que as outras não estejam lá, que as outras não existam, e que quando houver lutas específicas, que vai havendo, não estejamos sempre do lado certo, do lado certo, de acordo com aquilo que nós achamos, que muitas vezes dizem que é o lado da esquerda, e por isso é que muitos conservadores dizem: vocês são os bloquistas que não gostam de pagar impostos, ou vocês... faz parte. Certo. Sim, quem tem acompanhado a atuação do João Coutinho Figueiredo na Assembleia e as tendências de voto, não é as tendências, é o voto. O voto do João Coutinho Figueiredo em diversos assuntos, vê que tanto votou em algumas coisas com o PCP e com o Bloco de Esquerda, como que votou com algumas coisas com o CDS e com o PSD e com o PS, e portanto, com todos. Portanto, mas toda a gente faz isso, note toda a gente faz isso. Há geometria das votações na Assembleia da República. Quem olhasse um dia para aquilo, aliás, eu queria ver se olhava um dia para isso, aquilo vai para todos os lados. O Chega e o PCP votam muitas vezes do mesmo lado, até mais vezes do que se calhar se esperaria. E não achas que aquilo é tudo? Tu tiveste a isto a um danoninho de estás ao lado do João Coutinho Figueiredo, certo? Aqui no distrito quase que estiveste mesmo a ser eleito. Vês esse como um dos momentos definidores do teu... Ou seja, quando olhas agora para esse momento, vês esse como um dos momentos que definiu alguma coisa no teu futuro? Ou seja, se fosses deputado, achas que ias ter o resto da tua vida completamente diferente do que não sendo deputado e tendo saído depois como líder do partido e tendo iniciado mais liberdade e tendo feito... Ou seja, vês esse como há momentos daqueles em que nós dizemos assim: ok, se isto fosse para ali em vez de para ali, eu consigo prever aqui uma série de caminhos completamente diferentes.
Definitivamente foi, mas eu tive vários momentos desses na minha vida, Sim, portanto claro. não vejo isso. Podia estar a descrever para aí uns 10 aqui semelhantes a esse. Certo. E esse teve uma particularidade que é, nunca foi expectável. Portanto, nós, ao longo daquele ano, havia uma expectativa que foi crescendo, começou se calhar com 1%, e no dia das eleições já achávamos que era 30 ou 40% de possibilidades de elegermos um deputado por Lisboa. Portanto, Certo. nós não nos podemos esquecer o ponto de partida, quer dizer, nós 4 semanas, ou 3 a 4 semanas antes das eleições, saiu uma sondagem em que ainda estávamos atrás do PURP. Um ano antes, o partido ninguém nos dava mais possibilidades do que o PURP ou o MPT ou qualquer desses partidos. Partilhas então Portanto, da opinião do Rui Rio que as sondagens são todas feitas? não de todo, não de todo. De todo. Acho mesmo, acho que não são feitas, acho que as possibilidades do partido eram essas. Portanto, Eram essas, exatamente. nós sabemos que havia uma possibilidade, se trabalhássemos bem, de eleger um deputado, que seria o deputado por Lisboa. Eu até achava que isto era um plano a 5 anos, não a um. Acho que em um Exatamente. ano era muito difícil. Nós temos 20 partidos a tentar isto há imenso tempo. Nós, Certo, certo, certo. cidadãos, que apareceu como um projeto interessante, há não sei quantos anos, já não há não sei quantos anos a tentar isto. O PAN teve que tentar durante não sei quantos anos para fazer isto. Portanto, nós achámos que havia a possibilidade de eleger um por Lisboa, a possibilidade do Porto sempre foi bastante longínqua, nem sequer assumimos que era uma possibilidade realista para a qual Certo, valia a pena trabalhar. E, além disso, os nossos recursos foram quase todos na direção de eleger um deputado em Lisboa. Portanto, no certo. sentido em que não havia uma perspectiva muito realista quando se começou este trabalho, essa possibilidade nunca esteve muito na minha cabeça, na minha Ok, decisão. Portanto, o pressuposto foi sempre não ser eleito, e naquela noite não ok, fui eleito, portanto, ok. não houve ali uma alteração de planos. E a tua saída já tinha sido pensada? Ou seja, a tua saída da liderança do partido tinha sido pensada para aquela altura? Havia vários cenários. Eu não posso dizer que era uma decisão que estava sempre definida. Aquilo que eu disse quando eu entrei foi que iria dedicar-me àquele ano porque era preciso, Certo, basicamente, porque o partido não tinha ninguém. Quer dizer, quando entrei tínhamos 0 euros, não tínhamos pessoas, não tínhamos ninguém a trabalhar o tempo inteiro, ou algo que se pareça com certo, isso. Era muito, muito, muito pequeno. E enfrentar 3 eleições no espaço de um ano, portanto, quais eram as nossas hipóteses? Pronto. E que ia fazer aquilo durante um ano e que não sabia se ao final desse ano iria ficar ou não. certo, Ao longo daquele período, porque obviamente tenho a minha vida, quer dizer, tenho a minha vida profissional, eu não recebi nada enquanto estive no partido, zero. Aliás, paguei muitas coisas quando tinha que viajar e fazer esse certo, tipo de coisas, obviamente não era algo sustentável para muito tempo. Depois, ao longo daquele ano, fui ponderando, tentando pensar como é que depois das eleições poderia encaixar a minha vida naquilo, porque não haveria tantas eleições depois, imaginando que o partido não tinha certo, elegido, que tinha feito o percurso normal que os outros partidos fazem, 30 mil votos, e ficavam todos contentes, e daqui a 4 anos tenta-se outra vez. Se calhar certo, era um partido com menos atenção hoje, como o MPT, ou por aí fora, o Nós certo, Cidadãos, e conseguiria encaixar a isso com a minha vida. Depois surgiu a possibilidade de efetivamente continuar, e eu pensei um bocadinho nessas circunstâncias, porque gostava das pessoas, gostei de muitas pessoas com quem trabalhei naquela altura. A recepção do público, das pessoas, foi muito melhor do que eu estava à espera. Naquelas 2 semanas depois certo, das eleições, em que eu estava a decidir se havia de ficar ou não, aquilo que me fazia duvidar era muita recepção que tinha nas ruas, e pá, deixou-me ali um bocadinho indeciso e algo emocional em relação à decisão. Só que acabou por ser uma decisão racional, que é, eu
nós temos uma pessoa que foi eleita, que vai ser, de uma forma ou de outra, o porta-voz do partido, porque está lá, que tem capacidade, como se tem visto, para ser presidente do partido. Porque é que vamos estar a criar uma situação em que vamos ter duas caras dentro do mesmo partido, sem grande necessidade para isso? Eu poderia ficar recebendo um salário do partido, mas teria recursos ao partido que são muito importantes e são escassos, quando nós temos ali uma pessoa que já está no Parlamento e que pode representar e que se evitam conflitos no futuro, porque isto não tem nada a ver comigo ou com o João, é natureza humana, não é? Ter ali duas pessoas que têm poderes em sítios diferentes, que obviamente terão ideias sempre, e que poderão vir a ter ideias diferentes sobre determinados assuntos. Certo. Epá, não parecia haver nenhuma vantagem em ficar, para além do meu ego de ser, sou presidente de um partido que está no Parlamento, isso é giro e tal, e aparece nos jornais. Para além dessas circunstâncias do ego, obviamente as pessoas gostam da atenção e de ser presidente, não sei o quê. Para além dessa, não via nenhuma vantagem em ficar, e não ia colocar em causa um projeto que me tinha custado tanto a construir por causa de uma questão de ego e de ser presidente. Não valeria a pena. Segui com a minha vida, acho que o partido ficou muito bem entregue, ficou em boas mãos, tem cumprido aquilo que andamos a prometer durante aquele ano, portanto, faz parte da vida. Ou seja, a reação das pessoas quer aquelas que gostavam da iniciativa liberal, quer aquelas que não gostavam, foi muito de surpresa, não é? Tipo, mas porquê é que isto está a acontecer? Porquê agora? Não é cedo demais? Mas tipo, ainda nem tomaram posse e já está a sair. Ou seja, se tu, olhando agora, obviamente não podemos voltar atrás no tempo, e se pudéssemos não íamos dizer a ninguém. Obviamente não podemos voltar, mas olhando para aquilo que foi a reação e esse processo, terias tido a mesma decisão, mas em timings diferentes, ou achas que foi a melhor forma de fazer as coisas? Honestamente, não sei o que é que teria sido, se poderia ter sido até mais cedo. Sim. Aliás, eu escrevi isto no livro, eu a certa altura planeei naquela noite denunciar isso internamente, dizer, olha, certo. A minha missão está cumprida, agora é a altura para uma nova fase. Não quis fazer porque o momento era de festejar a eleição e não pensar noutro tipo de coisas. Aliás, naquela noite eu informei as pessoas que planeava sair, as pessoas que eram mais próximas, na noite das eleições, planeei, disse isso antes de saírem os resultados, que é aquela fase, independentemente dos resultados, para mim tinha chegado ao fim, porque nem sequer pensava na possibilidade de ser eleito. Aquilo acabou por ser uma possibilidade mais à frente na noite, mas nessa tarde nem sequer me passava pela cabeça essa possibilidade. Informei as pessoas sobre isso, e eles ficaram algo tristes, e eu no final da noite, com aquela emoção toda de termos eleito, até disse, pronto, então olha, eu vou pensar um bocadinho e tal, e até lá para as 3 da manhã, ainda a ideia que ficou foi essa. Não sei se foi cedo demais, acho que era algo que era preciso fazer logo naquela altura, para evitar que, se fosse feito lá para a frente, houvessem aquelas ricas e não sei o quê de cá, sim, e mas se calhar que houve um conflito ou algo do género, certo. Não sei o quê, e naquela altura ninguém podia não há boas formas, não há boas nem melhores, nem piores formas, nem melhores nem piores alturas, não é? Até ninguém podia dizer que tinha havido um conflito, porque estávamos a começar, quer dizer, foi o primeiro dia que o João esteve na Assembleia da República, portanto estávamos a começar, e estando a começar, ninguém diria, eles discordaram sobre esta ou aquela ideia, como foi o caso da Joacine no livro, não é? Que a certa altura aquilo despolutou tudo por causa de uma votação sobre Israel e a Palestina.
Não foi nada disso, aquilo já foi uma coisa que vinha atrás, mas Claro, conseguiu claro. construir-se aquela história de Aquela uma narrativa, discordância certo. qualquer, por causa de uma votação qualquer. Eu não queria que se montassem esse Sim, tipo de histórias, achava que a máquina estava pronta, que eu próprio confesso que estava próximo de um esgotamento, estava esgotado, quer dizer, certo. aquele ano foi extraordinariamente complicado. Antes das eleições, o papel do presidente do partido era um papel muito diferente daquilo que é agora. Eu estava envolvido basicamente em todas as áreas do partido, quer dizer, era Certo. preciso um gajo para ir com a carrinha do fornecedor de automóveis, escolher-se e a eu, não é? Porque não havia mais Certo. ninguém, era preciso. O programa Sim. eleitoral estive eu a revê-lo antes Eras de sair, a basicamente o lê-lo. presidente e o estagiário do partido. Exatamente, ela ocupava ali as posições todas, mas é assim, fazia parte, era aquilo que era Certo. necessário naquela altura e também, e a minha saída também permitiu outra coisa que é muito importante, que é a autonomização dos vários departamentos do partido. Como eu, na altura, estava envolvido em tudo, era muito difícil autonomizar as diferentes áreas do partido se eu continuasse por lá a pairar, porque havia dependências e Certo. por aí. A partir da altura em que saio, todas as equipas tiveram que ficar autónomas e passaram muito bem essa parte. Esse desmame, digamos assim, correu Sim. extraordinariamente bem e hoje é uma equipa, pelo menos do que eu vou sabendo, que funciona muito mais autonomamente, cada um. O João não tem que estar a ver tudo o que se passa, até porque não tem Não tempo, portanto consegue, há claro. uma Não tem equipa tempo. das redes sociais que funciona completamente autónoma, a equipa de comunicação, a equipa do programa, quer dizer, estão coisas a funcionar de forma completamente autónoma, sem que o João tenha que intervir, e acho que é assim que deve funcionar nesta fase do partido em que existem mais recursos, mais dinheiro, muito mais pessoas, obviamente, e isso também permitiu essa transição que era importante. Foi uma transição através do choque, mas foi uma transição que funcionou relativamente bem. Nós temos em Portugal uma cultura partidária, pelo menos daquilo que me parece, em que é muito difícil que as pessoas que cheguem a lugares de destaque nos partidos do sistema tenham ideias diferentes daqueles que lá estavam antes deles, porque começam pelas Jotas e, portanto, para subir dentro das Jotas vão ter que fazer não sei quem e não sei que mais e ficar a dever favor de não sei quê e o tipo apoiou, portanto eu agora tenho que apoiar, ou seja, quando esta cena toda chega lá em cima, há uma série já de clientelas à espera, não é? Eu lembro-me que eu estive na Tuna da faculdade e a Tuna tinha uma barraca na Queima. E o primeiro dia eu trabalhava sempre na barraca da Tuna, na Queima, porque eu tinha que pagar as borlas que andei a ter o ano todo nas diferentes bares e discotecas um dia, que depois a malta ia lá toda, ei, lembras-te de mim? Eu digo, pois, lembro, pega lá, não é? Portanto, aquilo, o primeiro dia era uma desgraça, não só por mim, porque toda a gente da Tuna tinha andado a fazer isso, portanto, todos que Pois, trabalhavam lá no primeiro dia iam dar borlas a toda a gente, aquilo era uma desgraça, porque nós íamos pagar os favores que íamos tendo ao longo do ano. claro, E claro. parece-me um bocado que no Parlamento funciona um bocado assim, que é a malta que depois eventualmente consegue chegar lá, está com uma série de rabos presos e de clientelas e de coisas que eu às vezes quero fazer, mas não posso. E parece-me difícil arranjar boas pessoas, deixa-me reformular porque esta formulação é demasiado castigadora de quem está lá. Parece-me difícil arranjar pessoas que não tenham interesses mais do que servir o país para estar lá. E a minha pergunta é, como é que tu conseguiste arranjar aparentemente tantas para fazer parte da Iniciativa Liberal? Porque me parece, e eu sou membro da Iniciativa Liberal também, apesar de não ter qualquer tipo de função nem atividade a não ser membro e, portanto, participar nas atividades normais, não tenho qualquer tipo de função, mas daquilo que eu vejo, parece-me que há mesmo muitas pessoas interessadas, dedicadas, que põem o seu tempo e os seus recursos ao serviço de uma causa maior, que é muito pouco daquilo que eu vejo na generalidade das coisas, não dizendo que os políticos são todos iguais, são todos corruptos, porque de certeza que não são e de certeza que há pessoas espetaculares lá,
mas parece-me que é difícil encontrar este tipo de pessoas e que a Iniciativa Liberal tem muitas. É a tua perspectiva? Como é que consegui, o que é que tu achas que fez com que as pessoas se atraíssem para aí? Sem tirar grande mérito àquilo que eu fiz, eu devo dizer que tive uma tarefa muito fácil nesse aspecto. E tive uma tarefa muito fácil, porquê? Porque não havia expectativas. Quando eu fui para o partido, as expectativas de vir a ter alguma coisa para distribuir eram basicamente nulas. Portanto, e quando as expectativas são nulas, não atraímos esse tipo de pessoas. Atraímos algumas que, para além de oportunistas, eram burras, porque claramente não estavam no partido certo para e essas pessoas para serem saíram. oportunistas, não é? Sim, que até para ser oportunista é preciso ser um bocado esperto. Se és oportunista, vai para um partido que tem tais para oferecer, não venhas para aqui, os gajos que estão ao nível do PURP e do MPT nas sondagens, não é um sítio bom. Portanto, eu tive essa sorte, que estive no partido numa altura em que não tinha nada para oferecer e por isso pude atrair as pessoas certas para virem para o partido. O grande desafio da IEL não foi aquele que eu tive, foi aquele que a IEL vai ter agora, que agora já sabe que consegue eleger, sei lá, 6 ou 7 deputados nas próximas, já sabe que agora nas autárquicas que conseguia eleger alguns deputados municipais em assembleias municipais e por aí fora. Portanto, aí já começa a ser um ímã para oportunistas, para pessoas que não têm necessariamente a ideologia, mas que acham ali que é um bom ponto para onde ir. Aquele problema que eu, com todo respeito, que o Aliança teve. Aquilo explodiu, aquilo implodiu precisamente por isso, porque toda a gente achava que eles iam eleger não sei quantos, então tudo que era rejeitado do PSD, do CDS, não sei o quê, afunilava ali. E que o Chega tem muito maior escala, até porque incentivam um bocadinho a atração dessas pessoas. Para mim isso não foi um problema. Foi um desafio, obviamente, porque sem oportunistas há menos gente a trabalhar num partido, a realidade é o que é. E então, durante aquele ano estivemos, o core daquilo foram 6 ou 7 pessoas, eu era a única a tempo inteiro e depois havia algumas pessoas que quase que estavam a tempo inteiro, mas que sacrificavam a sua vida pessoal para fazerem algo e depois lá em maio lá contratamos uma secretária para ajudar com algumas coisas. Portanto, como não tínhamos oportunistas, também não tínhamos pessoas que faziam uma série de trabalhos por oportunismo para se posicionarem já para isto ou aquilo. Portanto, esse desafio vai começar agora e já está a começar e é um desafio da IEL. Obviamente que montou-se ali uma cultura que é um bocadinho difícil de desfazer e há efetivamente muitas pessoas que estão lá porque acreditam, porque viram que o partido começou com um conjunto de pessoas que acreditaram. Agora, vai ser muito difícil não se tornar num partido como os outros, vai ser extraordinariamente difícil. Porque nós não reconhecemos um oportunista olhando para a cara, nem olhando para aquilo que fazem. És crente da frase do poder corrompe e, portanto, se a IEL conseguir ter de facto poder no sentido de influenciar decisões, eventualmente, ou por oportunistas ou porque estão lá que não eram oportunistas, poderemos ter o mesmo problema? O poder atrai corruptos e oportunistas. É mais nesse sentido. E é impossível para um partido conseguir identificá-los. E esses problemas vão acontecer. Possivelmente até já aconteceram e só os vamos identificar mais tarde. É algo que não podemos evitar. E se calhar o primeiro teste a isso vai acontecer quando se fizerem as listas para as legislativas e algumas pessoas que se calhar poderão estar ou não a trabalhar nessa perspectiva de se sentarem ali, quando virem que não se sentam, acabarem por sair ou tornarem-se adversários do partido ou algo desse género. Aí vai ser o primeiro teste. Aí é que veremos efetivamente se o partido conseguiu escudar-se da atração desse tipo de pessoas ou não. Eu tive uma imensa sorte, que foi quando cheguei ao partido,
havia lá esses tais 2 ou 3 oportunistas menos inteligentes que achavam que iam mesmo fazer alguma coisa, que iam montar uma carreira política dentro de um partido, e conseguiu excluí-los, e eles não deram grande luta porque também não havia muito por onde lutar. Depois tive a sorte de ter sempre candidatos extraordinários independentes. O Ricardo Roja, que foi o nosso candidato às europeias, era um independente, aliás, até hoje, nunca foi membro do partido. O próprio João, quando foi eleito, ainda era um independente, nem sequer era membro do partido. Portanto, eu tive a sorte de poder sempre escolher os melhores disponíveis. E eu espero que o João continue com essa sorte no futuro, que é quando tiver que montar um grupo parlamentar no futuro, que não tenha que escolher o gajo que até se dá bem com as conselheiras, que se dá bem, que andou aqui a fazer, que andava a carregar bandeiras e não sei o quê, que anda aqui a fazer uns trabalhos e tal, mas que nós temos 6 ou 7, podemos eleger 6 ou 7 pessoas, quais são as 6 ou 7 pessoas melhores para representar o partido, sejam elas dentro do partido, fora do partido, quais são as 6 ou 7. Eu espero que o João tenha essa sorte que eu tive. Ok, ótimo. Olha, uma das coisas que transparece, que obviamente tu não sabes que não és deputado, portanto não sabes isto de primeira mão, mas aquilo que me parece é que aquelas discussões todas que existem no plenário é tudo muito show-off, e que depois lá atrás eles andam todos a beber whisky e comer caviar, não é? É aquela cena de... E quando eu estou a dizer ver whisky e comer caviar, se calhar não andam muito longe da verdade, tendo em atenção a algumas das coisas que às vezes saem cá para fora sobre o catering deste tipo de eventos. Portanto, se calhar isto não anda muito fora. Mas parece que as rivalidades e as picardias que existem lá dentro, que às vezes são muito fake, não é? É para mostrar a minha opinião e, portanto... Ninguém, a ideia sempre que eu tenho é que quando alguém começa a falar, não está com a ideia de convencer ninguém da sua ideia, não é? Porque eles começam todos a dizer, senhores deputados, caríssimo senhor presidente, só para dizer primeiro que tudo que vocês são os idiotas, e agora vou-vos mostrar a minha ideia que é melhor. Portanto, não se convence ninguém a dizer, com o tipo de discurso que acontece no plenário, ninguém do outro lado vai ficar convencido a dizer, agora sim percebi o que é que tu querias dizer, não é? Haverá muito disso ou achas que é muito para a televisão ou não? Há definitivamente um tipo de discussão que é feita em frente às câmaras e outro tipo de discussão que é feita longe das câmaras. Até pelo ambiente polarizado que temos na política, não fica bem ninguém de esquerda estar ali sentado com alguém do PSD a discutir uma potencial proposta de lei que pode ser melhor para o país. Quando estas discussões acontecem em frente às câmaras, tendem a ser muito mais para agradar ao seu eleitorado, muito mais para apanhar o outro e para fazer este tipo de coisas. Faz parte do jogo. Aliás, quem está lá mais tempo diz que houve uma profunda alteração no tipo de discussão que se fazia nas comissões antes e depois delas serem filmadas. Hoje, antes, é assim, no plenário sempre foi assim, nunca houve nenhuma alteração, desde que há plenário sempre foi assim e esperava-se que fosse assim. Depois havia as comissões onde o trabalho era efetivamente feito, em que tentavam encontrar consensos, tentavam discutir porque é que isto era assim. Hoje em dia, como as comissões são filmadas, também não é aí que se faz o trabalho, faz nos gabinetes, onde se tenta chegar a esse tipo de consensos. E eu acho positivo que se tentem chegar a consensos. Certo. Aquilo existe para alguma coisa. O meu ponto é porque é que não se mostra isso? E porque é que não... Eu percebo que há aqui um jogo, não é? Aquele jogo de o Porto também tem que dizer que o Benfica e esses gajos estão-nos a tentar... Não, há aqui um jogo, mas porque é que não há mais deste movimento de dizer assim, vamos criar pontos, não é? Porque o problema disto é que eu temo que eventualmente, se calhar chegamos a um ponto dos Estados Unidos onde depois nem fora se conseguem falar uns com os outros, onde já ninguém consegue criar pontos, já ninguém consegue falar e, portanto, estamos sempre em permanente gridlock, não é? Que é, ou eu tenho maioria absoluta e faço o que eu quiser, e quando eu faço o que eu quiser, aquilo é destruição total, é até política de terra queimada, e que depois surge a cancel culture e o wokeismo de um lado para contrapor a isso, e do outro lado, pronto, vem aí um Trump que tem que ser o tipo...
porque é o único que pode contrapor o suficiente para balançar aqui a balança, porque já não há nada aqui no meio que as pessoas digam assim, pá, porquê que não falamos? Porquê que não conversamos e encontramos aqui um meio termo? Há aqui duas questões, e acho que tocaste em dois pontos importantes. Primeiro é efetivamente a polarização que existe e que é um bocadinho alimentada pelas redes sociais e por uma característica muito específica das redes sociais, que é os moderados normalmente não têm muito a dizer. Se tu concordas com algo moderado, vais lá e colocas um like. Se alguém diz uma coisa moderada, tu vais lá, até colocas um like, ou até nem ligas porque parece algo banal, mas se discordares fortemente, queres ir lá e comentar. E todas as pessoas que têm opiniões mais polarizadas sobre qualquer assunto, certo, tendem a ser muito mais ativas, a expressar a sua opinião, a expressar a sua indignação. As redes sociais vivem muito disso. Certo. O que pode dar a ideia, pela amostra das reações, que as posições estão todas polarizadas, que só existe certo, aquele ponto ou aquele ponto, que não existe nada intermédio. Nós durante a pandemia vimos muito isto, ou existiam as pessoas que queriam que toda a gente ficasse em casa até não haver mais mortes nenhumas, não sei o quê, e essas expressavam e criticavam os outros, fiquem em casa, não podem ir, não façam isto, não façam aquilo, ou então isto é tudo uma invenção do Bill Gates para nos controlar e não sei o quê, vocês são ditadores e estamos... Os tipos comem as criancinhas e o 5G nas vacinas. Okay. Exato. E praticamente só estes dois lados é que se ouviam, e isso é comum na discussão política, que é os polos têm muito mais visibilidade do que tinham antes. Claro. É o efeito do acidente, não é? Quando há um acidente, a malta olha para ali, não é? É a mulher de barba do circo, não é? Que a malta ia ver o freak show, não é? Coisa que é normal. É o efeito acidente de avião, vamos dizer assim. Eu conheço poucas pessoas que tenham medo de andar de carro, mas conheço muitas que têm medo de andar de avião. E porquê que é isso? Porque, apesar do avião ser extraordinariamente mais seguro do que o carro, muito mais, uma vez por ano há um acidente de avião que está nas notícias durante 3 anos. Certo. E os acidentes de automóvel, a pessoa vê na estrada e tal, mas sabe lá quantas pessoas é que morreram, quantas pessoas morrem no mundo todo de avião. Aliás, num livro qualquer escreveu sobre isso, que depois do 11 de setembro, o maior número de vítimas do 11 de setembro não foram as pessoas que morreram naquele dia, mas estatisticamente foram as pessoas que deixaram de andar de avião, começaram a andar de carro, provocaram mais mortes no automóvel, e aquela deslocação das viagens de avião para viagens de automóvel e o número de mortes que causou no pós-11 de setembro provocou muito mais mortes, estatisticamente, do que as mortes que aconteceram no próprio dia 11 de setembro. Isso é um terrorismo à la longue, não é? Isso é que é terrorismo a sério. Acho que foi um efeito não esperado daquilo que aconteceu. Mas isto tem um bocadinho a ver com o quê? Porque as pessoas montam as percepções sobre aquilo que é realidade baseado naquilo que é expresso. E as redes sociais abriram muito a porta à polarização. E isso acontece, depois a polarização alimenta a própria polarização. Horas, Desculpa? Isso e os canais de notícias 24 horas. Quando eu tenho que encher 24 horas de notícias, eu tenho que, obviamente, ir procurar tudo e mais alguma coisa, não é? É que nós vivemos num dos países mais seguros do mundo, mas mesmo no país mais seguro do mundo, vai haver sempre 100 crimes todos os dias. Nós temos mais de 100 crimes por dia. E mesmo assim somos um país muito seguro. Mas se conseguirmos noticiar a toda a hora cada um daqueles 100 crimes, uma pessoa que esteja em frente à televisão pode passar a semana toda a ver notícias de crimes. E achar que está tudo perdido. Vive no país mais perigoso do mundo. Mas uma coisa, não se pode sair à rua. Ainda hoje vi 50 crimes que aconteceram. É verdade. Mas é que até no país mais seguro do mundo, nós iremos ter 50 crimes neste país. Até nós seríamos um país extraordinariamente seguro se só houvessem 50 crimes no país. Mas mesmo com esses 50 crimes, conseguíamos
construir uma narrativa de país perigoso, porque basta noticiar cada um deles. Claro. E isso depois transfere-se um bocadinho para a política. Há aquele manicaísmo que é o outro só pode querer mal, do outro Certo. lado só podem estar pessoas que querem o nosso mal, portanto não há qualquer possibilidade de ponte, e nós vimos isso. Para mim houve um caso bastante exemplar disso, que foi provavelmente um dos melhores líderes que o PS teve, que foi o António José Seguro. Eu digo isto, um dos melhores, porque é uma pessoa inteligente, ponderada, que sabia analisar as coisas racionalmente, sem deixar de ser socialista, e que teve os resultados que teve. Detestavam-no dentro do PS, porque ele não alinhava naquela perspectiva manicaísta de agora vieram estes gajos aqui, o Passos Coelho, que quer matar o povo à fome e quer mandar as nossas pessoas lá para fora, os nossos jovens lá para fora, e não sei o quê, como não alinhava nessa perspectiva manicaísta, arranjaram forma de o pôr a correr de lá. E isso é uma circunstância que se espalha à política toda. Aliás, qualquer pessoa que tente não alinhar nessa estratégia, ou que se desvie um bocadinho dessa perspectiva manicaísta, é imediatamente atacado por todos os lados. Eu lembro-me, olha, vai fazer um ano agora, subscrevi um manifesto que dizia uma coisa muito básica, que é o espaço do centro-direita, moderado, liberal, não sei o quê, não se alinha com a extrema-direita. Uma coisa banalíssima que há 5 ou 6 anos, pá, acho que qualquer pessoa da nossa área política teria subscrito isso. E recebi críticas de todo lado, de pessoas que até eu tinha por moderadas, até mesmo dentro do meu próprio partido. Porque é que alinhas não sei quê com essa coisa de a esquerda é que quer que isto não se faça, a esquerda, esse é o discurso da esquerda, dizer que não se alinha com racistas é o discurso da esquerda. Porque é que é o discurso da esquerda? Não devia ser. Não, e isso é um perigo. Eu já falei muitas vezes nisto, que é posicionar-se por oposição. Porque a partir da altura em que nos posicionarmos por oposição, deixamos de ter ideias próprias. Porque claro, que a esquerda diz, ao contrário daquelas. Eu digo o oposto. E isto pode parecer uma forma de ser muito independente, de pensar pela própria cabeça, quando na verdade se está a pensar pela cabeça da esquerda. Pela cabeça do outro, exatamente. E é que quer que eles decidam, eles estão a decidir o que eles pensam e o que tu vais pensar, porque tu defines-te por oposição. Eu claramente não alinho nisso, mas é cada vez mais uma forma de pensar polarizada, manicaísta. Mais ninguém tem ideias próprias. As suas ideias próprias é oporem-se às ideias do outro. Certo. No espectro às vezes torna-se difícil, exatamente por isso, porque as ideias do liberalismo não são por oposição, são normalmente são ideias próprias, e portanto às vezes é difícil classificá-las como esquerda, como direita, mas o que é isto? Também às vezes é difícil vermos exemplos de países que sejam mesmo liberais, não é? Que é, os socialistas gostam de dizer, não, mas na Suécia tem impostos altos, e os sociais-democratas dizem, não, sim, mas na Suécia eles são sociais-democratas, não são liberais. Depois nos Estados Unidos dizemos, não, os Estados Unidos não são, aquilo não é liberalismo, porque aquilo existe outras coisas. E às vezes fica difícil perceber o espectro. O próprio Tiago Maia, no debate, acho que foi no debate com aquele senhor que não podemos dizer o nome, o do Chega. Sim. Acho que foi nesse debate em que o Maia disse, nós queremos o sistema de saúde da Alemanha e o sistema fiscal da Irlanda e os serviços públicos da Dinamarca e às vezes ficamos a pensar, mas é possível ter o sistema fiscal da Irlanda e a saúde da Alemanha com os serviços públicos da Holanda com uma só política? Porque cada uma dessas coisas resulta de uma série de coisas que existem nesses países, uma série de políticas que existem nesses países. A Alemanha tem um sistema de saúde, se calhar, que funciona muito bem e espetacular, também tem impostos mais altos do que a Irlanda, mas os serviços públicos também funcionam bem na Irlanda. Mas a Irlanda é um caso à parte, não é? Como eu tive a rever aquele debate que tu tiveste com o Ricardo Paes Mamed, e
Ou seja, será que é possível conseguirmos saber o que é um país verdadeiramente liberal? Haverá algum mesmo assim? E há alguma coisa que nós consigamos dizer, ok, este tipo de políticas vai resultar neste tipo de coisas? Muito bem. Eu tenho uma perspectiva mais direcional da política do que propriamente em termos de objetivo. Eu ando a escrever e a ler sobre o liberalismo há muitos anos, desde que saí da universidade, aliás, desde que estava na universidade, tem sido um interesse meu há bastante tempo, foi até por isso que me convidaram na altura, e posso dizer com clareza que não sei exatamente qual é o ponto em que devemos estar. Não sei, mas sei a direção em que temos que ir. Certo. Sei que precisamos de um peso do Estado inferior para as nossas circunstâncias, para as circunstâncias específicas de Portugal. Sei que precisamos de ser economicamente mais livres, sei que precisamos de ter mais mecanismos de mercado, sei que precisamos de ser fiscalmente mais competitivos, ter menos burocracia e por aí fora. Agora, discutir exatamente qual é o objetivo final, até onde podemos ir, acho que primeiro é uma discussão infrutífera. Porquê? Porque é o mesmo que se nós os dois começássemos agora um caminho a pé até Moscovo e a nossa discussão fosse, mas para que rua de Moscovo é que vamos? Estamos em Portugal, vamos demorar 2 anos a chegar lá, porque é que vamos discutir agora em que rua de Moscovo é que queremos estar? Mas esta é muito longe. É muito longe. Estamos a tanto... Uma distância tão grande, o que é que interessa se esta rua é mais distante do que a outra? Portanto, acho que isso é mais ou menos irrelevante na situação em que nós estamos. Nós temos que ir dando passos e perceber a cada passo o efeito que esse passo teve, para perceber a dimensão do próximo passo e por aí fora. O caminho ainda é tão longo que não vale a pena estarmos aqui a falar se o nosso objetivo é chegar ao que tem neste país ou naquele. Acho que é infrutífero, é uma discussão teórica sem grande sentido. Olhando, o que sabemos é que os países que adotaram políticas liberais no passado tiveram resultados melhores, e tiveram resultados melhores nas mais diversas áreas. Por exemplo, tu falaste aqui no caso da Irlanda, que foi um país que a certa altura decidiu: nós temos que crescer, estava ao nível de Portugal, nós temos que crescer e temos um conjunto de políticas que temos que adotar para crescer. E entre essas políticas está efetivamente a redução de despesa do Estado para que a economia pudesse crescer. E nessa altura houve algum sacrifício de serviços públicos. Eu acho que não houve um sacrifício tão grande, porque basicamente cortou-se, foi naquilo que não são os serviços públicos necessários, mas houve algum. A verdade é que hoje, porque esses sacrifícios nessa altura permitiram que a economia crescesse, hoje a Irlanda gasta mais, muito mais, do que Portugal, por habitante, em educação, em saúde, em reformas, na segurança social e por aí fora. Gasta muito mais. Em percentagem do PIB continua a gastar bastante menos, mas como a economia cresceu, aquela percentagem do PIB inferior que dedicam a esse conjunto de serviços é muito maior. E, portanto, se o nosso PIB fosse €1, tínhamos que gastar €1 em serviço público, era 100% do PIB, portanto era incrível, não é? É isso, e a Irlanda conseguiu crescer muito, e com esse crescimento não só dá melhores condições às pessoas porque têm mais rendimento disponível, porque pagam menos impostos, mas também os impostos que pagam são num volume superior que permite que haja melhores serviços públicos. Também os países nórdicos passaram por isso. O Estado Social nos países nórdicos estagnou mais ou menos ali por altura dos anos 90 até agora. Porquê? Porque tiveram, a certa altura, a possibilidade de crescer o suficiente, adotar um conjunto de medidas, e mais do que isso, a única coisa em que o Estado é grande nos países nórdicos é na despesa pública, na forma, na carga fiscal. Porque em tudo o resto, que não tem a ver com a carga fiscal, são países altamente liberais. São países com mercados muito abertos, muito concorrenciais, em que existe pouca burocracia, em que o mercado de trabalho é muito flexível, em que, mais importante do que isso,
as decisões estão altamente descentralizadas, mesmo a própria carga fiscal está altamente descentralizada, o que permite que regiões mais pobres possam reduzir a carga fiscal para atrair investimento e as regiões mais ricas, que não precisam tanto, manterem uma carga fiscal mais elevada. Eu a certa altura falei num artigo sobre isso, que é o trilema da miséria, em que colocava 3 coisas: a carga fiscal, mercados livres e centralismo, ou mercados não livres e centralismo, como as 3 alavancas do insucesso económico. E qualquer país que não se livrasse pelo menos de 2 destas iria cair na miséria. Ou seja, há sempre países que são mais centralistas, como a Irlanda, é o caso da Irlanda, mas têm uma baixa carga fiscal e mercados livres, portanto, crescem. Há países como os países nórdicos que têm uma alta carga fiscal, mas são altamente descentralizados e com mercados livres, portanto, também crescem. Portugal tem os 3 problemas. Certo. Enquanto não nos livrarmos de pelo menos 2, não conseguiríamos crescer. Idealmente devemos livrar-nos dos 3. Claro. Mas enquanto não nos livrarmos de pelo menos 2 deles, não conseguiremos crescer. E crescer naquela direção. Até onde é que vamos? Não sei. Se me perguntarem uma resposta concreta, se perguntarem ao Jerónimo, sim, eu quero ir até aquilo que é Cuba, em que é tudo nacionalizado, não sei o quê. Eu, como liberal, acredito no liberalismo direcional. Acho que neste momento precisamos de mais liberalismo económico, principalmente, porque é nessa direção que temos que ir para termos um país mais desenvolvido, que dê mais oportunidades às pessoas. Até onde é que temos que ir? Não sei. Sei que estamos muito longe desse ponto ainda. Ok. E como é que nós conseguimos ter uma economia aberta, mercados abertos, quando alguns dos players, e alguns dos players importantes, não jogam justo, não é? A China, que é um dos players mais importantes no mercado mundial em tudo, não é? Na produção de tudo e qualquer coisa, o jogo deles não é justo. Ou seja, uma empresa portuguesa não está perante as mesmas condições, nem que tivesse a mesma carga fiscal da China, não está nas mesmas condições, porque tem que empregar pessoas a partir de determinada idade, e se calhar na China não, porque tem que cumprir determinados regulamentos que se calhar na China não, porque não tem determinadas ajudas no Estado e se calhar na China, eu se for preciso injeto ali, faço dumping, produzo aquilo que quiser. Como é que se consegue ter mercados verdadeiramente abertos e uma economia a funcionar sem esse tipo de... quando a concorrência não é leal? Eu acho que nós não nos devemos guiar por aquilo que regimes pouco democráticos decidem internamente. Acho que não devemos fazer isso. Não temos nada a perder em fazer comércio livre com a China. Eu acho que o comércio livre é em si próprio um instigador reformista dentro dos países. Deve-se pedir, obviamente, dentro daquilo que for possível, que haja... que as condições que oferecemos sejam as mesmas que nos oferecem a nós em termos de comércio, mas mesmo que não seja, isto daria aqui uma outra discussão mais teórica em torno dos modelos de comércio livre, mesmo que eles não ofereçam as mesmas condições, nós temos a ganhar com isso. Eu digo isto muitas vezes, quer dizer, se a China quiser fazer dumping, ou seja, alimenta um conjunto de empresas que depois vendem mais barato. Se custa-lhes 10 mil euros a produzir um carro, mas com dumping eles vendem-nos aqui 5 mil. Fantástico. Por mim até vendiam a 0. Por mim a China fazia dumping nos produtos todos e nós ficaríamos aqui a recebê-los a 0 sem fazer nada. E, acho que é uma estupidez da China. Não é algo que nós poderemos pensar. Agora, a única questão, e aí sim concordo, é uma questão mais estratégica, que tem a ver com nós confiamos ou não num país ditatorial e com pretensões expansionistas para ter um controle tão grande nas nossas cadeias de produção. Aí percebo.
Aí percebo que possa haver estrategicamente algumas limitações no comércio com alguns países que achemos que possam estar a usar o comércio internacional não numa perspectiva puramente económica, não para ganharem cota de mercado ou algo desse género, mas porque querem criar dependências para usar futuramente por motivos políticos e por motivos de defesa. Aí sim, acho que tem que haver. Se a perspectiva for apenas económica, epá, eu vou subsidiar os automóveis, os computadores, para um dia ter uma cota de mercado maior, epá, isso nunca funcionou, economicamente não funciona, é uma coisa que só beneficia os consumidores dos países que recebem esses produtos subsidiados, é uma forma dos contribuintes chineses, os trabalhadores chineses estarem a subsidiar-nos a nós, portanto, economicamente não há nenhum problema aí, pode haver, efetivamente, um problema geopolítico e estratégico. E em relação à China, tenho esse receio. Em relação à Rússia, acho que um dos motivos para o push para termos energias renováveis tem muito a ver com isso, é criar alguma independência energética de forma a que a Rússia não possa utilizar essa dependência que nós ainda temos do gás da Rússia para atingir algum tipo de objetivos políticos e estratégicos. Acho que aí sim poderemos ter esse tipo de considerações. Não tenho dúvidas. Em termos económicos, não vejo nenhum tipo de problema. E politicamente é possível fazermos as coisas que são necessárias em Portugal fazerem para caminharmos na tal direção do liberalismo com as restrições que, por exemplo, a Constituição põe, no sentido de é permitido dar tudo a toda a gente, pela Constituição eu posso dar tudo a toda a gente. No momento em que tenho que retirar porque já não tenho dinheiro para pagar, não posso porque as pessoas, com base no princípio da confiança, não nos posso retirar aquilo que dei. Como é que revertemos algumas das coisas que foram feitas, não no sentido do liberalismo, quando dizem que não podemos reverter nada? Acho que a Constituição é menos um obstáculo do que aquilo que se pensa, apesar de alguma retórica que existe ali. Acho que a interpretação dada à Constituição, a politização do Tribunal Constitucional é muito maior risco do que aquele que está lá. Porque lembremos que, na altura, algumas das medidas foram rejeitadas baseadas num princípio que ninguém se atreveria a retirar da Constituição, que é o princípio da igualdade. Certo. Que é um princípio básico de qualquer Constituição, que não pode ser retirado de lá, que não faz sentido. Agora, certo, a extrapolação que se faz desse princípio para um conjunto de medidas que deviam estar, concordo ou não, deviam estar dentro daquilo que um governo pode ou não fazer, que não deviam ser delimitadas pela Constituição, e foram, não porque estejam lá explícitas, em nenhum lado da Constituição diz quando há crises económicas não se pode cortar os salários da função pública. Em nenhum lado diz lá isso. Isso foi uma interpretação retirada de um princípio que faz parte da Constituição e tem que fazer, que é o princípio da igualdade. Portanto, nós não... acho que existe um problema muito maior com a politização do Tribunal Constitucional do que propriamente com a Constituição em si. Claro que há lá coisas palermas sobre a caminharmos para uma sociedade socialista, e há coisas que não deveriam estar na Constituição, que poderiam estar em legislação comum, mas que não fazem parte ali. Eu, se pudesse fazer uma Constituição, fazia uma muito mais pequena, muito mais à semelhança daquilo que existe noutros países, e passaria muitas daquelas leis para outro tipo de legislação, mas não parece que a Constituição seja um obstáculo tão grande quanto isso, ou pelo menos a letra da Constituição. Uhum. Tens sentido no teu trabalho no Mais Liberdade que de facto há muito mais pessoas olharem para esta ideologia do liberalismo, independentemente de concordarem com posições da iniciativa liberal ou não, mas para olharem para este liberalismo e dizer assim, acho que devíamos mesmo ter mais disto, acho que este é mesmo o caminho. Tens notado isso nos eventos que têm feito, na reação das pessoas? Sim, e digo mais, quer dizer, eu tenho uma perspectiva muito direcional
liberalismo. E, portanto, o liberalismo, a iniciativa liberal, obviamente, reflete o liberalismo mais no seu esplendor, no seu todo, mas pode haver liberais em vários partidos e é desejável que haja. É desejável que cada vez haja mais pessoas liberais no PSD, no PS, no CDS, quer dizer, é desejável que isso aconteça. E as pessoas percebem isso, quer dizer, podem não ser tão liberais como aquilo que a iniciativa é, mas podem ser mais liberais e entendem alguns argumentos liberais, e ganhar na batalha das ideias também é isso. Também é trazer pessoas que não se possam dizer que são completamente liberais ou liberais como a iniciativa liberal é, mas que hoje são mais liberais do que eram há um ano, do que eram há 5 anos, e eu tenho visto com muita satisfação alguns dos argumentos que só eram ditos por liberais como eu há se calhar 4 ou 5 anos, que hoje já estão um pouco mais mainstream noutros partidos. E isso é importante. Isso é importante porque assim, o destino de um país não se faz só com um partido, nunca se faz. A não ser que seja uma ditadura. Portanto, a única forma de termos um país mais liberal é termos mais liberais. E termos mais liberais em todo o lado. Ok. E como é que tem sido o trabalho do Instituto? Ou seja, eu vejo muitas coisas do Instituto Mais Liberdade, obviamente porque recebo-as todas em primeira mão, no e-mail e etc. Mas depois vejo muitas partilhas do Mais Factos, do Mais Dados, ou seja, vejo muitas partilhas de quadros, de imagens por muitas outras pessoas. Ou seja, vocês têm noção do alcance das vossas publicações, daquilo que as pessoas falam sobre isso, da forma como eles, sei lá, dos próprios podcasts, não é? Vocês têm no canal de YouTube os vídeos que depois têm também no podcast. Têm noção do alcance dessas coisas todas? Nós temos uma certa noção disso pelo que nos vai chegando dos números das redes sociais, que tem sido um imenso sucesso até agora, tem corrido muito bem nestes poucos meses em que existimos. A certa altura perdemos, não é? Nós não sabemos aquilo que é divulgado por WhatsApp. Eu às vezes recebo, eu sei que ainda muitos dos meus amigos não sabem que eu sou diretor do Instituto, ou que o Mais Factos, por exemplo, faz parte do projeto do Instituto, porque recebo os quadros que nós produzimos por WhatsApp, um sinal que aquilo já circulou a alguns. Portanto, isso é difícil de controlar. Eu também vejo muito pouca televisão hoje em dia, e portanto às vezes quando falam sobre isso não reconheço. Aliás, um amigo disse-me ontem que 2 dias antes tinha aparecido um dos nossos quadros na SIC Notícias. Eu nem sequer me tinha percebido, não sabia que isso tinha acontecido. Portanto, não sabemos até que ponto é que isso está a ir, e honestamente o nosso objetivo é mais produzir as coisas certas, produzir informação que achamos que é preciso que as pessoas saibam, e sabemos que se for boa e se tiver as características para ser comunicada, então irá circular. E já perdemos qualquer ambição de perceber exatamente qual é o efeito disso. E entenderemos o efeito disso a 5, 10 anos, se as coisas alterarem. Certo. Eu tenho sempre a noção que a única forma de alterar verdadeiramente alguma coisa na sociedade é através da educação. Ou seja, não há outra forma, não há legislação a legislação pode dar uma indicação, pode direcionar para um lado, mas a única forma de mudarmos verdadeiramente alguma coisa é na educação. Há pouco, no início, estavas a falar do efeito que ainda tem esta ideologia de esquerda, de extrema esquerda, socialista, pseudo-comunista, comunista, o efeito que ainda tem nas escolas, nas universidades, nos politécnicos, nos meios de comunicação social, nos sítios onde as pessoas, no fundo, recolhem informação e educação. É mesmo possível termos esta direção para o liberalismo sem também conseguirmos incorporar algumas destas coisas, a literacia económica, a literacia financeira, pelo menos ensinar às pessoas o que é que são impostos?
Quando elas estão a estudar. Eu saí da Faculdade de Economia sem saber preencher uma declaração de impostos, por exemplo. Eu também. Eu acho que hoje ainda não sei. Fui trabalhar para fora, não precisava de preencher declarações de impostos e regressei a Portugal já depois de anos de experiência, já estava a tirar o meu doutoramento em Economia e não sabia preencher uma declaração de impostos. Qual é que uma carreira de anexo é este e o que é esta rubrica? Como é que conseguimos alterar isso? Eu vou contar aqui um outro segredo que é uma das coisas pelas quais eu me interesso bastante, que é outra área pela qual eu me interesso, que vai parecer um bocado estranho, que é biologia evolucionista. Basicamente aplicar o evolucionismo à biologia e a forma como os animais, como foram evoluindo ao longo do tempo, como é que o ambiente também evolui. E uma das coisas que se aprende é que há duas características para os genes nós temos falado muito disso a propósito do vírus agora, não é? Para que algo se torne predominante, para que um gene se torne predominante, que é a capacidade de sobrevivência e a capacidade de reprodução. Portanto, o corpo onde está o gene, aquele gene tem que contribuir para que a pessoa sobreviva e para que se reproduza. Certo. E às vezes basta que contribua para uma das coisas. Se nós injetarmos um gene fantástico que faça com que as pessoas vivam até aos 150 anos, mas sejam inférteis, aquele gene acabará por morrer, acabará por desaparecer, porque as pessoas que têm esse gene não se irão reproduzir. Da mesma forma que se introduzirmos um gene que faça com que as pessoas se reproduzam muito rápido, mas que resulte em mortes antes dos 10 anos, também não se vai manter. Portanto, normalmente são importantes estas duas coisas. E porque é que eu estou a ir por aqui? Já chego lá. Que é, nas ideologias nós temos uma situação muito semelhante. Que é, nós temos ideologias que que não funcionam, mas que são muito intuitivas e fáceis de comunicar, como o comunismo, como o socialismo, que podem não funcionar durante muito tempo. Por exemplo, se tivermos um gene que mata as pessoas todas aos 30 anos, mas que lhes dê uma capacidade reprodutiva brutal, elas até podem morrer aos 30, mas antes disso já tiveram 10 filhos, portanto o gene já... Pronto. Já passou. Já passou, pronto. E mesmo um gene que limita a capacidade reprodutiva, mas que faça com que as pessoas sejam... As pessoas ou animais, o que é que seja, se possam reproduzir até aos 150 anos, também tem capacidade para se manter durante muito tempo. Então, nós temos ideologias que nunca resultam, mas têm uma capacidade reprodutiva muito grande, porque são fáceis de comunicar, reciclam-se com muita facilidade, que é o que acontece com o socialismo. O liberalismo é um bocadinho o oposto. Apesar de funcionar, a sua capacidade reprodutiva é muito baixa. Porquê? Porque é feita de raciocínios muito contraintuitivos, é muito difícil quando se atingem os benefícios do liberalismo, as pessoas tendem a menosprezar o efeito que o liberalismo teve e começam a olhar para outras coisas. Basta ver o que está a acontecer em muitos países desenvolvidos hoje em dia, que apesar de terem tido os mercados livres e trazer ao nível de desenvolvimento económico que está, o facto de darmos por adquirido este desenvolvimento económico faz com que as pessoas já aspirem aos mesmos ideais que falharam há 100 anos. Portanto, o liberalismo vai estar sempre nesta luta, que é como é que conseguimos que as pessoas compreendam estes raciocínios, muitas vezes contra-intuitivos, e a única forma de o fazermos é através da educação. Porque senão o ciclo que iremos ter sempre é este, que é aquelas ideologias mais reprodutivas, mais fáceis de comunicar, mais fáceis de convencer, irão chegar ao poder, irão fracassar. Só quando fracassarmos é que iremos olhar para o liberalismo, apesar de ser contra-intuitivo. O liberalismo vai nos trazer novamente um nível de vida em que podemos pensar, aspirar, em que podemos menosprezar aquilo que é o liberalismo, e como as outras são mais fáceis de comunicar, regressam outra vez.
e andaremos sempre neste ciclo. Na biologia evolutiva, isso existem muitos ciclos deste género, em que os genes reprodutivos, como se aliam a outros genes que permitem a sobrevivência, resistem até ao ponto em que matam. Aliás, isto, sem querer estar a divergir muito, foi por isso que esta pandemia foi uma pandemia. Porquê? Porque a taxa de mortalidade é alta, portanto é uma coisa grave, é alta para o nível de uma doença respiratória, muito alta, mas não é suficientemente alta, nem se ativa de forma suficientemente rápida para que os hosts... Como o ébola, não é? O ébola tem uma taxa de mortalidade e substancialmente mais alta, mas não consegue reproduzir isso porque mata toda a gente antes deles conseguirem passar isso. Exato, e este vírus estava ali no ponto crítico, que é, não mata o suficiente, mas mata muito para ser grave, e é suficientemente contagioso para ir contagiando ao longo do tempo, porque se fosse 100% contagioso, aquilo morria em 2 semanas, toda a gente ficava com aquilo e acabava. Mas tem um nível de contágio que é alto, mas não suficientemente alto. Portanto, isto já estou a divergir aqui um bocadinho, sim. Mas é só para explicar porque é que a parte da educação é tão importante, porque estamos perante uma ideologia que, apesar de ser a única com resultados para mostrar ter funcionado, apesar de ser a única, tem raciocínios muito contra-intuitivos, que é preciso estar muito bem informado e educado para perceber isso. E é por isso, dizem muitas vezes que a iniciativa liberal é o partido dos ricos, porque está focado nas regiões, porque os seus melhores resultados estão em regiões um pouco mais ricas, com um rendimento per capita mais alto. Sim, para Portugal. Ricas. Em relação à média, com um rendimento per capita mais alto. Certo. Em relação à média, somos soberbos, não é? Eu fiz essa análise a certa altura, e pronto, é uma das minhas... eu gosto muito de fazer análises estatísticas, e quando se coloca 2 variáveis, uma das formas que temos para perceber se uma variável afeta ou não é colocar outra que pode estar relacionada com aquela. E quando colocamos a variável educação, literacia, a variável literacia ou anos de educação tem um efeito sobre os resultados da IEL, mas o rendimento per capita já não. Quer dizer, se tirarmos a questão dos anos de escolaridade, então o rendimento per capita parece ter um efeito sobre os resultados da IEL. Mas quando introduzimos os anos de escolaridade, o efeito do rendimento desaparece. Ou seja, não é por aquelas regiões, aqueles concelhos terem um rendimento per capita maior, é por terem população mais escolarizada, que normalmente tem rendimentos mais altos também, que conseguem entender melhor os raciocínios que vêm das propostas da IEL. E têm sido, estão mais informadas. Fiz uma análise estatística. Não, mas ia-te perguntar se fizeste isso para outros partidos, porque eu estaria interessado em perceber que variáveis é que influenciam. E eu acho que serão as mesmas as do Chega e do PCP. Acho que o target, a variável é a mesma. Eu fiz essa análise na altura, tanto para as europeias como para as legislativas, e havia esse efeito. Sim, os anos de literacia, os anos de escolaridade afetavam positivamente. Só havia 3 partidos em que afetavam, que tinham um efeito estatisticamente relevante, que era... Não, havia 4. Que era a IEL e o PAN, que tinham um efeito positivo. Aliás, o PAN foi o único que os rendimentos também tinham um efeito positivo. E negativo era no caso da CDU e do Chega. Ok. Carlos, falando um bocadinho do teu percurso, e estavas ali a partilhar aí um bocadinho do teu interesse por essa ciência do oculto, da biologia evolutiva, queria perceber um bocadinho como é que chegas até ao ponto onde estás, ou seja, tu és um tipo do norte, de espinho, não é? Estudaste na Faculdade de Economia, tiraste o teu curso,
ok, uma excelente média para a Faculdade de Economia, uma extraordinária média, não é? Diria eu, nos parâmetros da Faculdade de Economia, aquilo foi incrível, é quase um 22 noutras faculdades, a tua média. E depois como é que passa então o teu percurso, como é? O que é que tu achas que foi importante para ires no teu crescimento? Sim, eu estive na Faculdade de Economia do Porto, enquanto estava lá era também árbitro de futebol, o que me deu, que era, na altura para ganhar uns trocos. Habituaste então a ouvir insultos e É portanto isso. ser presidente de um partido. Não, mas é que é verdadeiramente isso. E habituei-me, acima de tudo, a não fazer o que as pessoas querem que eu faça. Ainda hoje em dia, nas redes sociais, eu falo, sei lá, é muito comum eu criticar o Chega e vem até pessoas da minha área política, mas porquê que chateias o Chega, não sei o quê, devias falar, até tentar condicionar o discurso, e a minha resposta imediata é mais 5 ou 6 Exatamente, é dois amarelo logo, de distribuir amarelos. É porque era normal num jogo de futebol estar ali a apitar e estar ali, não sei quantos, marca fora de jogo, marca, não sei o quê. Epá, e pronto, ganha-se um bocadinho esse arcabouço ali. Okay. Até porque é uma coisa muito dura, as pessoas não percebem, mas os árbitros de futebol, no princípio da sua carreira, fazem 3, 4 jogos por fim de semana e um jogo é algo muito puxado. E andam aí. Muitas vezes sozinhos, sem auxiliares, não é? Sim. Sem e a ganhar, não, mas e a ganhar uns trocos, literalmente. Literalmente, eu ganhava 10 euros por jogo, que era útil para mim, quer dizer, ao fim do mês, como fazia, sei lá, 15, 16, 17 jogos, eram mais de 200 euros na altura, que eram úteis para o meu estilo de vida. Mas, passava o fim de semana todo fora de casa, porque era um jogo de manhã, outro tarde, sempre longe e tal. Certo. Não importa. Isso formou um bocadinho também como pessoa. Depois aconteceu uma coisa interessante, e lembro, estamos a falar em 2004, eu estava no meu terceiro ano, e estava a entrar para um exame do primeiro semestre, ali em janeiro, e apareceu um anúncio que era uma oportunidade de Erasmus na Turquia. Estamos em 2004, portanto 3 anos depois do 11 de setembro. Quem se lembra dessa altura lembra-se que havia um bocadinho alguma hesitação em ir para países daquela zona do mundo, e então aquilo era um programa piloto, portanto era o primeiro ano em que a Turquia estava no programa Erasmus, então enviavam algumas pessoas de cada país, poucas, quer dizer, eu fui lá, eu era para ser o único aluno daquela Erasmus, daquela universidade, e achei interessante. E gostava de ir, então fui de Erasmus um bocadinho antes, que normalmente nos cursos de 5 anos ia-se só no 4º ano, eu fui no 3º ano. E aquilo foi um momento de viragem em termos positivos e em termos negativos, que foi, disseste que eu acabei com uma média boa, que foi a 16, mas estava com média superior antes de fazer isso. E fui tu baixaste a média em Erasmus? Isso é capaz de ser a primeira? Não baixei porque não contava, para mim, okay. Mas na altura pelo menos. Mas desinteressei-me um bocadinho pelo curso, na altura, porque adorei a viagem, adorei a experiência, e quando voltei, no 4º ano, já não me via a ter aquela vida outra vez, então fiz um ou 2 meses de primeiro semestre, e fui logo para um estágio na Roménia, 2 meses, voluntariado. Certo. Voltei, fiz os exames, sem ir às aulas, obviamente, e passado um mês apareceu uma oportunidade na Índia e fui trabalhar 6 meses para a Índia, voltei, fiz alguns exames, mais uma vez sem ir às aulas, e no 5º ano ofereceram-me emprego logo em outubro, portanto estava no último ano do curso, e ofereceram-me o emprego já em outubro, e com já emprego garantido para quase um ano depois, e aquele último ano... A vontade era cada vez menor. Foi muito penoso para mim, tanto que eu entrei nesse ano já tendo descido um bocadinho com uma média de 16.3, algo desse género, ou seja, podia aspirar, sendo o último ano, as cadeiras mais fáceis, a acabar com 17, desleixei ao ponto de ter acabado, posso dizer isto, com 15.48, que era... Não, 15.48, 5, algo deixando muito perto de 15.49, o que arredondado dava 15. Certo. E eu fui pela primeira vez no curso
à revisão de uma prova do último exame que fiz, e cheguei lá e disse, eu precisava de um ponto naquele exame para ficar com a média 16. Eu tenho que encontrar aqui um ponto, em algum lado, porque não passei o curso todo ali entre a média, com média 17, para agora acabar com a média de 15. E fui depois, na altura, lá consegui encontrar esse ponto nesse exame, senão teria vindo em setembro fazer uma melhoria de nota só para Exatamente. E é algo que não me... E depois aconteceu outra coisa, por isso é que eu digo que aquele dia das eleições foi só mais um desses eventos que mudam a vida para sempre. Esse evento de ter visto o anúncio, se eu tivesse entrado para aquele exame na outra porta, nunca teria ido à Turquia, e se calhar não teria ido depois à Roménia e à Índia, e não teriam acontecido muitas coisas na minha vida, que não vale a pena falar agora, que aconteceram devido a isso. Se calhar algumas são ilegais ou imorais e portanto não... É melhor não falar. Depois aconteceram outro conjunto de coisas. Aconteceu, por exemplo, eu entrei numa empresa, que foi a Roland Berger, quando estava já no processo final de entrevista com a McKinsey. E o que é que aconteceu com a McKinsey nesse intervalo? Houve a OPA, quem se lembra, da Sonai APT. Certo. E então a entrevista que eu tinha com o sócio da McKinsey foi constantemente adiada porque ele estava muito ocupado com isso. Certo. E enquanto estava a ser adiado, eu fiz o processo todo na Roland Berger e ofereceram uma proposta de emprego. Qual foi a questão? Na altura, miúdos, não é? Miúdo, dizem-me, tens 3 dias para decidir, a proposta é válida por 3 dias, eu olho para aquilo, que era um salário que era maior do que os meus 2 pais recebiam juntos, por muito que quisesse trabalhar na McKinsey, não podia abdicar por algo que era arriscado. E acabei por ir para a Roland Berger um bocadinho por acaso, porque comecei a ir às entrevistas da Roland Berger pensando, eu vou aproveitar as entrevistas para treinar para a entrevista da McKinsey. Este final da McKinsey. Não era com a intenção de entrar naquela empresa. Acabei por entrar, tive uma experiência fantástica e depois, a certa altura, estava lá numa noite à espera que o meu manager revisse um documento que eu tinha entregue, eram 9 da noite, e um amigo meu dizia, olha, já ouviste falar no LinkedIn? Eu disse, não, nunca tinha ouvido falar. Estamos em 2007. Não, nunca ouvi falar. Olha, inscreve-te aí, é uma coisa que muitos headhunters usam atualmente. Inscrevi-me. Passado uma semana, recebi um e-mail através do LinkedIn de um headhunter que andava à procura de pessoas para ir para o Dubai. Ele, na altura, encontrou-se comigo, a típica coisa que os headhunters fazem. Um hotel luxuoso, uma refeição mais cara do que eu recebia num dia, e eu recebia bem. E dizer, olha, tens aqui uma oportunidade e tal, envia o CV. Enviei e acabei no Dubai, numa empresa que estava a aparecer na altura, uma coisa muito pequenina, extraordinariamente arriscado na altura. Foi uma das primeiras coisas que eu ajudei a crescer, tenho muito orgulho do que aquela empresa se tornou hoje em dia. Acabei por ficar 7 anos no Dubai, em que trabalhei muito, em que viajava muito e ganhei um gosto pelas viagens. Trabalhei em cerca de 20 países, enquanto estava nesses 20 países visitei mais outros, portanto grande parte dos meus 70 países foram muito concentrados nesses 7 anos, em que tinha que viajar de trabalho, e isso também me deu uma perspectiva de vida bastante diferente, e depois a própria entrada, e era um trabalho que me exigia estar muitas horas, e também muitas horas a viajar, o que implicava muitas horas de leitura, e passava muito tempo sozinho, porque quando ia, ficava muitas vezes em hotéis sozinho e por aí fora, o que me deu muito tempo para escrever, para pensar o liberalismo, porque não tinha mais nada para fazer. Tu estás, Sudão. Não havia Netflix, foi a tua sorte. Não. Foi a tua e a sorte da iniciativa liberal, porque se soubesse Netflix, não tinhas ligado ao liberalismo, não escrevias nunca. Aliás, eu digo muitas vezes isso quando me encontro com a malta do Gato Fedorento, de vez em quando ainda vou falando com o Ricardo Aruz Pereira, com o Zé Diogo e com
com o Tiago, que pá, em certas fases da minha vida, se não fossem, eu ouvi aquelas temporadas do Gato, pá, aí 10 vezes cada uma delas, pá, precisava de algo para me animar nos momentos mais chatos em que estava fora de casa, e aquilo era fantástico. Pá, o que é que fazes quando estás em Islamabad durante uma semana? Pá, Claro. e punha aquilo alto e tal. Pá. E isso também marcou ali um bocadinho a minha vida, o facto de ter vivido num país com muita liberdade económica e muita falta de outro tipo de liberdades também marcou a minha forma de pensar a liberdade no seu todo. O facto de ter viajado e ter visto países em crescimento, e acho que tudo isso me ajudou bastante, ajudou a moldar um bocadinho aquilo que eu sou, para além de outra coisa. Pronto, não venho de origens muito ricas, e tenho o meu estilo de vida, para além das viagens, que é o único luxo que ganhei, nunca ganhei necessidades de vida que vão muito para além disso. Tenho uma vida normal, se tiver internet e comida, o resto, é basicamente, não preciso de roupas caras ou de ir a restaurantes caros, até nem gosto de restaurantes caros. Acho mesmo que a comida é muito melhor nos outros. Portanto, não tenho esse estilo de vida. E aqueles 7 anos no Dubai permitiram-me juntar uma almofada financeira que, para o estilo de vida que eu tenho, me dá algum conforto de poder fazer coisas sem precisar de ganhar muito dinheiro, como dar aulas, como ser líder de um partido. Aliás, alguém que entra na política para ganhar dinheiro, à partida já está das duas uma. Começa mal. Ou é burro, ou é porque burro. Lá ganha-se pouco. Isso é mau, porque tem que ser burro, porque se não fosse, de cá fora ganharia mais do que isso. Ou pior, se for uma pessoa inteligente, isto quer dizer que se for inteligente e quiser ganhar dinheiro na política, irá ganhar dinheiro de outras formas. E isso é muito perigoso. Portanto, a política, ao contrário do que dizem, não paga bem. Paga bem quem quiser ganhar dinheiro de outras formas. Perdão, não paga bem para quem é competente. Porque quem é competente consegue, fora da política, ganhar muito melhor. Quem é incompetente, por isso é que aquilo ou atrai os incompetentes, ou atrai que não têm oportunidades de ganhar nada fora, ou atrai pessoas que, sendo competentes, depois usam a sua competência para ganhos que se calhar são menos legítimos. Daí, nos Gato Fedorento, eles dizerem que isto é tudo uma camada de chupistas, uma camada de ladrões e uma camada de gatunos. Portanto, eu também não acho isso, note-se. Eu acho que há mesmo pessoas que muito bem intencionadas, não é? Há pessoas muito bem intencionadas. Acho que existe. Algumas deixam de ser para estarem lá, mas isso é outra coisa. Depois são outros 500. Carlos, nós estamos a ficar sem tempo por motivos de facto, tu gostas de almoçar e eu também, e as pessoas que nos estão a ver eventualmente também querem almoçar, mas estamos a ficar sem tempo, mas eu não queria... Um almoço marcado, portanto as pessoas que eventualmente poderão vir almoçar comigo hoje, que tinha marcado para daqui a 15 minutos, que me perdoem desde já o atraso se estiverem a ver isto em direto. Elas estão a ver, portanto estão super interessadas. Só queria terminar com... Houve uma coisa que criticaram muito o Tiago Maia nas primeiras entrevistas públicas que ele deu, nas primeiras aparições públicas que ele deu, e que não era propriamente a tua praia no início da tua carreira enquanto presidente da Iniciativa Liberal, que era a comunicação. Sim. No caso, o Maia não tem nenhuma gaguez, tu tens, e na altura, quando eu lembro-me especificamente de uma entrevista tua na RTP3, se não me engano, sobre o prédio Coutinho em Viana do Castelo, e que eu estava a ver aquilo, estava a dizer assim, estas ideias são fixes, mas ele não está a conseguir comunicar, não está a conseguir falar, não está, aquilo parecia que não conseguias, e não era uma questão sequer da gaguez, parecia que não estavas a conseguir transmitir aquilo. E hoje em dia, quem te ouve, não só ouvir-te escrito é um bocado difícil, mas quem te lê ou quem te ouve em qualquer uma das intervenções que tu fazes, seja no Ao Fim da Tarde do Camilo, seja no Comitê Central, seja em qualquer uma das coisas,
a tua capacidade de te expressar está muito, muito, muito melhor. E aconteceu exatamente o mesmo com o Tiago Maia, que no início também tinha muita dificuldade em articular aquilo que queria dizer e teve aqui um grande progresso. A minha pergunta é, isto foi, eu sou um apaixonado pela comunicação, é principalmente disso que eu falo, da comunicação ligada à liderança, ligada, pronto, etc., com diferentes vertentes aqui de coaching e de PNL para ajudarmos na comunicação, mas é principalmente isso. Que tipo de treino, que tipo de prática, foi uma coisa, foi um media training, ok, eu tenho que ter aqui um treino exatamente, ou foi uma coisa espontânea? Como é que tu conseguiste este tipo de evolução? Isto foi um bocadinho de ambos. A comunicação melhora-se comunicando e quando se faz muitas vezes, começa a ser mais fácil fazê-lo, mesmo para pessoas que têm dificuldade em arrancar, como era o meu caso. Eu lembro que eu passei anos sem falar português. Anos em que só falava português quando telefonava aos meus pais, que eram uma vez por semana. E já era gago antes, e quando cheguei do Dubai, era muito gago quando falava. E em inglês também eras? Ou em inglês não? Não, em inglês, por um motivo qualquer, não gaguejava de todo. Ainda hoje não gaguejo quase nada. Tem várias pessoas que com essa questão que noutra língua desaparece completamente. Isto deriva de um problema de ansiedade que resulta quando se fala em português, já se sabe aquilo que vai dizer antes de sequer se conseguir dizer, e por causa disso acontecem hesitações muito rapidamente, porque se pensa aquilo muito rapidamente e depois não se consegue expressar tão rápido como aquilo que se está a pensar. Quando se fala em inglês, como é uma língua estrangeira, tem que se racionalizar um bocadinho mais, a gaguez não se nota tanto. E em inglês não se notava. Aliás, a minha carreira profissional foi toda em inglês e em boa parte por isso, porque era uma parte muito importante da minha carreira conseguir comunicar as ideias. Eu, quando me tornei líder do partido, gaguejava bastante. Aliás, até lhes disse, vocês foram buscar a pessoa errada para isto, porque, por um lado, não sou uma pessoa conhecida e um partido pequeno, naquelas circunstâncias, precisava de alguém que fosse um rosto mediático, como foi o Santana, como foi o Ventura. Isso até aumentou um milagre que foi aquele resultado. Conseguiram fazer aquilo com um líder que não era mediático, que não era mediático, era pouco mediatizável, porque não comunicava muito bem. E fui treinando, é aquilo que se pode fazer, é treinar, e à medida que se vai treinando, também se vai ficando um bocadinho mais estruturado, se vai sabendo aquilo que se espera dizer no futuro, a comunicação sai muito melhor, que eu sempre comuniquei bem por escrito. Portanto, hoje em dia, se calhar os artigos saem um pouco melhor, mas sempre foi minha praia. Portanto, as ideias estavam lá, a capacidade de as comunicar estavam lá, faltava verbalizar isso. Isso tem sido um trabalho meu que tem sido complicado, porque tenho as minhas limitações já desde criança em relação a isso, mas que hoje, apesar de tudo, se nota um bocadinho menos, porque é um esforço, há um trabalho que foi feito, e esse trabalho é feito comunicando. Sim, eu vou só discordar que ao comunicar nós aprendemos, que eu conheço pessoas que comunicam há muito tempo e são há muito tempo más a fazê-lo. Portanto, é preciso aí comunicar e depois querer aprender com a comunicação que nós estamos a fazer. Exato, ter essa vontade. Que foi um dos meus problemas, note-se, que eu ainda hoje tenho uma profunda aversão a ver as minhas intervenções públicas. Não vejo depois, porque não gosto de me sentir deprimido, não gosto. É verdade, ainda hoje tenho isso, mas faço o esforço de vez em quando para ir lá ver certos pontos quando me apontam que isto correu mal ou isto correu bem, para ir ver exatamente onde aconteceram as hesitações, porque é que aconteceram, para que da próxima vez isso faça. Isso tem muito a ver hoje em dia, e eu sei que se tiver tido um dia pior, uma discussão, que depois se tiver uma entrevista gaguejo mais, sei que quando me entusiasmo mais um bocadinho no discurso, que tenderei a gaguejar mais, porque abandono o discurso pausado e pensado que acontece antes. Portanto, eu sei que tenho que fazer isso, que por muito que gosto de um tema, tenho que pausar e pensar antes de me entusiasmar demasiado por ele. Eu estou verdadeiramente entusiasmo por estes temas, é algo
Certo. Gosto, que me diverte e que é uma missão de vida que eu tenho, portanto é muito fácil ficar entusiasmado por certos temas, mas quando estou a intervir e sinto que esse entusiasmo pode afetar a forma como eu penso no discurso, tento travar. Hoje consigo fazer isso. Por exemplo, a questão do prédio Coutinho tinha a ver com direitos de propriedade, com coisas, era algo que me entusiasmava e eu vi aquela intervenção e disse, isto foi péssimo. E foi péssimo porque estava tão entusiasmado, tinha tantas ideias, tantas coisas para dizer que depois não saía absolutamente nada e quando saía, saía mal. E foi algo que eu tive que melhorar e hoje é um bocadinho melhor. O Tiago também melhorou de forma e recorrendo a algo que os media trainers usam muito, que é não pensar na pergunta, leva só as respostas e escreve. E nós vemos muito isso naqueles debates que correram bem. Claramente havia ali muito trabalho, uma equipa muito boa. O Tiago Manhã teve um imenso mérito por aquilo, pelo desenvolvimento que teve, mas também há ali uma equipa por trás, teve um mérito tremendo. Claro. Sim, o mérito é sempre de uma equipa, nunca é de uma pessoa só. Qualquer coisa que acontece é sempre de uma equipa, claro. Exatamente. Agora, ele tem muito mérito de querer fazê-lo e de trabalhar para o fazer e de se esforçar nisso, claro. E serviu também como um exemplo, que é... O João já vinha com estas características, aliás, foi escolhido em parte por ter estas características, por ser uma pessoa capaz de comunicar muito bem. Mas eu, Maiano, não tínhamos essas características. E o facto de termos conseguido desenvolvê-las também é uma mensagem que se enviam a todas as pessoas que possam ser capazes, tecnicamente muito boas, mas que acham que a política não é para elas, porque não conseguem comunicar, porque não têm imagem, porque não sabem falar, que a política pode ser para elas, porque aquilo pratica-se. É muito mais fácil transformar uma pessoa inteligente num bom comunicador do que um bom comunicador numa pessoa inteligente. Isso não há dúvida. Carlos, não te vou atrasar mais dos teus compromissos. Tinha só mais 700 perguntas para te fazer. Uma das quais, só vou terminar com esta pergunta. Tu assinas todos os teus artigos com economista. É mesmo porque gostas de ser conhecido assim ou só para chatear a ordem dos economistas? Não, acho que escolheram essa coisa. Eu até peço sempre para ser como diretor do Instituto Mais Liberdade, mas gostam de colocar... Eu acho delicioso só essa picadinha em todos, no final de cada artigo, economista e diretor do... só essa picadinha acho que é... E a ordem dos economistas, eu tenho que dizer, tenho muitos amigos lá, está cheia de liberais, mas é aquele problema que eu instigo os liberais, que é, se verdadeiramente se concordam com isso, sejam liberais também naquilo que vos diz respeito. Toda a gente gosta muito de concorrência, exceto no meu setor não pode ser. E encontra sempre uma forma de racionalizar para o seu setor não poder ter concorrência. Mas pronto. Olha, muito obrigado por esta entrevista. E mais do que obrigado por esta entrevista, muito obrigado, porque tenho a certeza que, tal como me inspiraste a querer ser mais ativo e participativo também nesta vertente daquilo que é a vida social e a vida pública de alguém, eu acho que mesmo quem não concorda com as tuas ideias, se for inteligente, de certeza que acha interessante ter pessoas a pensar assim, quanto mais não seja para haver um contraponto àquilo que é o mainstream, quanto mais não seja para termos aqui um debate e haver alguém a dizer algo contrário ao mainstream para, em conjunto, encontrarmos os tais caminhos, os tais common grounds e a tal direção, pelo menos que seja numa direção melhor àquela que nós estamos. Portanto, muito obrigado por todo o teu trabalho e espero que tenhamos mais oportunidades de poder ver mais coisas tuas. Muito obrigado.